Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos que estão ouvindo agora e mesmo aos que ouvirem no futuro. Isso é um dos pontos positivos de um podcast. Tudo que a gente grava, tudo que a gente coloca na internet fica gravado para sempre. O que é um podcast, né? O podcast é um conteúdo de áudio que você pode consumir, que você pode ouvir no momento que você bem entender. O podcast vem crescendo muito no Brasil e no mundo. As pessoas já não querem mais ficar ouvindo rádio na hora que a rádio está passando. As pessoas querem ouvir exatamente os temas que elas querem ouvir, aquele conteúdo que é de interesse dela e no momento oportuno para elas, né? Então foi isso um dos motivos que me levou a criar esse podcast. Eu recebo muita dúvida dos meus pacientes, de pacientes às vezes da internet que deixam mensagens para a gente nas redes sociais, nos nossos sites. E eu vejo que existe uma carência de informação, né, de qualidade e confiável na internet. Existem milhões e milhões de blogs, de sites, de canais de YouTube. Já podcasts não são muitos. Então eu resolvi criar esse podcast focado em urologia para suprir essa necessidade que eu enxergo no Brasil de um lugar onde as pessoas podem entrar a hora que elas bem quiserem para baixar um episódio sobre aquele tema que ela acha interessante. Nesse primeiro episódio, eu resolvi fazer mais uma introdução para eu me apresentar. Eu acho importante as pessoas saberem da onde está vindo a informação, né? Quem que é o anfitrião do show. E eu vou chamar de show aqui porque é o nome que é dado mesmo aos episódios de podcast, não tem outra forma de chamar. Para fazer essa introdução, então, eu queria me apresentar. Eu chamo Giovanni Marchini, eu sou médico urologista, eu fiz a minha formação como médico, cirurgião e urologista na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho até hoje. A vida de médico no Brasil não é das mais fáceis. Infelizmente, nós não conseguimos trabalhar em um lugar só, então eu não trabalho só no Hospital das Clínicas. Eu trabalho em alguns outros hospitais privados e no meu consultório próprio, que é de onde eu estou tirando essa iniciativa de criar esse podcast. Eu tenho uma família, graças a Deus, uma família linda, que me apoia em tudo, uma esposa maravilhosa, um filho pequeno de 2 anos, e eu seria muito ingrato se eu reclamasse da minha vida mesmo no meio da pandemia do Covid-19, que é o momento que finalmente eu tive tempo e criei coragem para iniciar essa gravação desse podcast que eu venho ensaiando há quase 1 ano. Então, voltando ao início, né? Por que eu resolvi criar um podcast, agora que eu já falei um pouquinho de mim? Eu acho que existem poucas fontes confiáveis de informação, os pacientes se sentem um pouco perdidos. A informação que vem através da mídia é uma informação muito enviesada, às vezes. Os temas são muito selecionados pelo interesse da própria mídia e não pelo interesse dos pacientes. E eu sempre prezei pelo foco no paciente, nas necessidades do paciente, como encontrar formas de tratar o paciente de uma forma global, levando em consideração tudo que ele tem de individual, de único na vida dele, a origem dele, idade, os antecedentes, tudo que ele traz de bagagem cultural.
E eu acho que essa é a melhor forma da gente fazer uma medicina personalizada, mesmo em locais onde a medicina tem que ser um pouquinho mais populacional. Existem outros podcasts de saúde, alguns deles abordam de forma pontual temas de urologia, mas eu queria fazer algo bem diferente. E foi por isso que eu tomei essa iniciativa, que eu estudei bastante como criar um podcast e com o apoio da minha família, eu trouxe esse projeto à frente. Então a ideia desse podcast aqui é discutir todos os temas de urologia, né, desde tratamento de adultos, crianças, idosos, homens e mulheres. Tem muita gente que não sabe que o urologista trata mulher, e hoje aqui no meu consultório quase 40% dos pacientes que eu atendo são mulheres. E a ideia é mostrar a urologia de uma forma global, mas não, a ideia não é que eu fique falando aqui sobre os problemas de saúde, sobre qual é as opções de tratamento pontuais para um problema ou para outro. Isso acho que tem bastante lugar na literatura e na internet em que a gente pode achar esse tipo de informação. A ideia é discutir os temas de uma forma bem ampla, mostrando tudo que o paciente passa, o que passa na cabeça, das angústias, das ansiedades do paciente, quando ele recebe um diagnóstico, quando ele faz um tratamento, quando esse tratamento é cirúrgico, como é que é o pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório. Muitos desses episódios que eu pretendo gravar, eu vou convidar pacientes meus para descrever tudo o que eles passaram, momento a momento, até para a gente aprender junto. E eu acho que isso vai trazer uma dimensão diferente dentro das abordagens na urologia. Então, quando a pessoa ouvir o episódio, quando vocês ouvirem um episódio sobre algum problema de saúde que vocês consigam se relacionar, ou mesmo alguma situação que não consiste num problema, mas algo corriqueiro do dia a dia, que a gente consiga passar para vocês e até aprender junto todos os pontos de vista, todos os pontos a favor e contra dos diferentes tipos de abordagem, para deixar a informação bem clara e para que isso ajude cada um a tomar suas decisões de forma mais embasada, de forma mais consciente, permitindo que vocês consigam se tratar e tratar os seus familiares com mais segurança. Entre os temas que nós vamos abordar, existem aqueles clássicos da urologia, como a fimose, vasectomia, que é a cirurgia de esterilização. Nós vamos falar sobre os tratamentos das doenças da próstata, tanto doença benigna quanto câncer. A gente vai acabar falando bastante sobre cálculo renal, por ser a minha maior área de atuação, mas vamos falar também sobre urologia feminina, incontinência urinária, infecções urinárias, e todas as abordagens e pontos de vistas. A princípio, eu imaginei que esse podcast poderia ter 3 formatos de episódios, para adiantar para vocês. O primeiro formato seria eu responder sozinho, de forma individual, com o meu ponto de vista bem sincero, perguntas dos pacientes que eu recebo através de sites e mídia social. Eu acho que muita gente fica sem resposta na internet, e às vezes acaba recebendo resposta de outro paciente ou de outra pessoa ou de um vizinho, e isso nem sempre é a informação mais completa para que se torne uma decisão. Então, a ideia inicial que me levou a fazer esse podcast era essa: tirar as dúvidas dos meus pacientes, mas de uma forma bem global. O segundo formato é eu entrevistar super especialistas em áreas que não são as áreas que eu faço mais na urologia. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre hipospádia, que é uma malformação no canal da urina dos meninos, se chegar num ponto em que o tema não me seja muito familiar, eu não faço questão nenhuma de segurar a palavra comigo. Eu vou convidar um especialista nesse tema e vou debater com ele a dúvida que me foi enviada, para que a gente possa esclarecer para o paciente que perguntou e para todo mundo que estiver ouvindo, de forma bem ampla,
todos os pontos de vista sobre aquele problema ou aquela situação. E por fim, um terceiro formato que eu acho bem interessante, que realmente eu nunca vi nos podcasts, é eu fazer um bate-papo, uma conversa aberta, e daí que saiu o nome do podcast, com os meus pacientes. Lógico que com o consentimento dos pacientes, com pacientes que eu sei que vão trazer uma informação útil, seja ela boa ou ruim, num tratamento. A ideia não é ficar selecionando só pacientes em que um tratamento deu certo. Graças a Deus, geralmente os tratamentos dão certo na nossa especialidade, mas a ideia é eu entrevistar de forma meio aberta e ampla e sincera os pacientes de tratamentos específicos que já foram realizados ou que às vezes eles ainda vão realizar no futuro, sobre algum tema que me foi perguntado ou que foi questionado por algum internauta ou alguém que está ouvindo o podcast e que está interagindo com a gente. Então esses seriam os 3 formatos principais. Com certeza, com o passar do tempo, esses formatos vão aumentar, vão surgir novas formas de trazer conteúdo para vocês, mas esse é o que eu imaginei inicialmente. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de quem está ouvindo neste momento, a presença de quem ouvir esse episódio no futuro. Esse é só um episódio de introdução. Se você gostou da ideia e do tema do podcast, nos siga nas plataformas de podcast. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas. A principal hoje é a da Apple, mas eu vou cadastrar esse podcast também no Google Podcast, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer. Então, onde você gosta de consumir áudio, de ouvir música, de ouvir áudio, provavelmente esse podcast vai estar disponível. E com uma certa periodicidade, uma vez a cada 2 semanas, talvez futuramente com maior frequência, eu vou publicar episódios novos, com temas novos, e espero que agrade a todos. Sempre que possível, deixe uma resenha, uma nota no Apple Podcast, porque isso ajuda a gente a ranquear melhor dentro dessa plataforma, e com isso mais pessoas nos encontram e mais pessoas conseguem ser instruídas, né, que é o nosso objetivo, para a gente poder compartilhar esse conhecimento e aprender junto com o maior número de pessoas possíveis. Para quem gosta de ouvir o podcast dentro do site, os episódios também vão estar disponíveis dentro do nosso site. Meu site é www.ourologista.com.br. Lá tem bastante informação publicada no formato de blog, de textos, e esses episódios vão todos estar disponíveis. Esse episódio vai estar como episódio 1 dentro da seção dos podcasts. Por fim, eu queria agradecer novamente o apoio que eu recebi para fazer esse projeto do podcast, toda a minha família, dos meus amigos e de colegas de trabalho, e queria agradecer especialmente a quem está ouvindo. É por vocês que a gente está aqui, e sempre que possível nos enviem as suas dúvidas, que será um prazer responder. Obrigado e até a próxima. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.